Oi, gente! Ai, sejam bem-vindos a essa nossa reflexão de hoje. E hoje a nossa reflexão é a seguinte: amor, sentimento, compromisso ou os dois? Então eu quero começar essa nossa reflexão te fazendo a seguinte pergunta: quando você está fazendo alguma coisa ali, alguém te chama para fazer um favor para aquela pessoa, você está sentindo vontade de fazer ou muitas vezes você está indo pelo compromisso, de consideração, de conexão com aquela pessoa? Vamos para um outro exemplo. Eu sou mãe de família, tenho 3 filhos. Quando eu amamentava de madrugada, eu ia falando, ai, que delícia que eu estou acordando de madrugada para amamentar, ou eu ia pelo compromisso que eu tenho com esse filho? Quando eu levanto, às vezes 5h30 da manhã, para arrumar o café todo da família, eu levanto muitas vezes, não sentindo aquela, ai, que delícia que eu estou levantando para preparar tudo, mas por um compromisso. Muitos favores, muitas prestezas eu faço pelo compromisso. Às vezes o meu dia está acabando e alguém me liga, já que estou precisando tanto desabafar. Às vezes eu não estou sentindo aquela vontade de ouvir, mas eu sinto um chamado pelo compromisso. Então, comprometer-se com o amor é um alicerce. E é muito importante que a gente possa desconstruir essa ideia de um amor que sente o tempo inteiro. Porque a gente não sente esse afeto por nós mesmos o tempo todo. A gente não sente esse afeto pelo outro o tempo todo. Às vezes a gente não consegue sentir essa conexão nem com Deus o tempo todo. Então o compromisso é quando, mesmo sem sentir, eu tenho um compromisso de amar. É uma decisão. Então, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, aonde o sentimento é volátil, é inconstante, mas dá um sabor para o amor. E o compromisso é o alicerce, a estrutura, é o que dá constância e permanência no amor. É que a gente percebe que, por exemplo, numa relação longa, num casamento, quantas vezes você deixa de sentir, mas você está comprometido com aquela relação. E depois você volta a sentir. E aí, às vezes, as pessoas falam já que é necessário olhar para o amor e compreender a sua base real. Porque muitas vezes nós, seres humanos carentes, aprendemos a depender, mas não sabemos o que é amar. E eu tenho me dedicado muito a estudar sobre o amor real, o amor que funciona. E vejo o quanto nós, quanto humanidade, somos confusos nisso e confundimos o amor com a dependência afetiva. Por exemplo, o amor eu faço com o outro. Na dependência afetiva, eu faço pelo outro. Ah, por que eu faço pelo outro? Para receber amor. Eu sou carente. No fundo, o carente é egoísta. Ele não está pensando no outro, ele está pensando em si. Como ele vai receber amor. Ele faz para receber. Então, às vezes as pessoas me perguntam, aonde isso se perdeu? Por que eu dependo emocionalmente do outro? Por que eu fiz o outro a minha fonte de felicidade?
E aí, às vezes isso se perdeu lá atrás, há muito tempo. Sabe por quê? Porque amor é vivido e ensinado. E muitas vezes a gente não aprendeu isso na nossa casa, porque nós não fomos nem aceitos na nossa natureza. A gente não tinha liberdade, às vezes, para ser quem a gente era. E que amor é esse? Então, pessoas imperfeitas vão estruturando, criando pessoas imperfeitas, e a gente vem se confundindo nessa lei do amor aí. E aí eu quero te falar uma coisa. A grande questão é que nós fomos paridos, nos deram à luz, e a gente era uma criança, e a vida foi se desenrolando como era. Mas hoje não. Hoje nós somos adultos, podemos aprender a amar. Não a depender, a amar. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero falar para você como é que você se perdeu. Muito provavelmente, você se perdeu quando você ainda era uma criança ou um adolescente. Que você às vezes foi não aceito na sua natureza, muito cobrado, muito exigido, muito comparado. E você naquele momento viu que ser você era pouco, era insuficiente. Então você, de alguma forma, buscou ser mais. Ou começou a depender de alguém para te dar aquilo que te faltava, o outro. Ficamos reféns do olhar do outro, da opinião do outro, do reconhecimento do outro. Uma loucura, né? Isso sou eu, você. O outro ganha uma escala na nossa vida. E o outro não é só o outro pessoa, o outro mundo, o outro trabalho. Então, eu sou quem eu sou, porque o meu trabalho me dá reconhecimento. O seu trabalho chega antes de você, você depender de afetivo, porque através do seu trabalho você quer ser reconhecido. Reconhecer-se através de algo. Você não precisa disso. Mas foi isso. E muitas vezes a gente colocou o outro pessoa. E aí, uma das materializações da dependência afetiva é controle. Eu estar sempre ligado no outro, querendo fazer tudo pelo outro, querendo ser visto e reconhecido pelo outro. O salvador da família, o responsável por tudo. Conselheiros do amor. É assim. E a nossa vida vai se perdendo nesse emaranhado e a gente começa a ver que a gente não está funcionando, que está vazio, que as nossas relações não estão funcionando. E aí, a gente começa a perceber claramente os 5 sintomas da dependência afetiva, ou seja, eu desvinculado de mim. Me materializo em 5 esferas que me fazem sofrer. Primeira, baixa autoestima. Eu não vejo valor em mim, em ser quem eu sou. Preciso fazer, preciso ter visibilidade, preciso disso, preciso daquilo. Crio N exigências, porque eu não me sustento no ser, eu preciso fazer. Segundo, começo a não saber ler as minhas necessidades. Não sei o que é a minha necessidade e confundo isso com desejo. Necessidade é aquilo que eu preciso, desejo é aquilo que eu quero. Eu começo a fazer o que eu quero, mas não fazer o que eu preciso. Vou me embrulhando. Terceiro, dificuldade de ficar de frente com a minha realidade. Com os meus problemas, com os meus desafios, com as minhas questões, com a minha vida como está. Então, às vezes, compro demais, mas não olho para isso porque estou comprando demais. Gasto com o que não preciso, deixo de gastar com o que preciso. Como o que não preciso. E a vida vai se desenrolando, mas eu não fico de frente com isso. Eu fujo, me anestesio. Quarta questão. Não sei
colocar limites. Ou pode tudo e todo mundo entra na minha vida e eu falo aquilo que eu quero, ou não pode nada. Fechado, ninguém pode ter acesso às minhas coisas. Ou a porteira está aberta, ou o muro. Polos. Não sei colocar limite, não sei a hora de começar, não sei a hora de parar. Não sei falar para as pessoas sim ou não. Estou me enrolando. E quinto, perco a capacidade de viver a minha vida usufruindo dela, no ritmo, na moderação, no equilíbrio, na presença. Estou conectado com tudo, menos comigo. É o adoecimento do vínculo. E aí, quando a gente chega nesse ponto, em algum momento, pode ser que a dor fique maior do que o prazer. Como aconteceu comigo. Em algum momento eu vi que eu dependia muito das pessoas, do olhar delas, da inclusão delas. E eu resolvi pedir ajuda. E aí eu vou falar para vocês como é que eu fiz esse trabalho comigo, mas como eu tenho conduzido. Inclusive no nosso curso Eu Primeiro, tem tudo isso lá. De forma detalhada, são 25 aulas para você restabelecer a sua autonomia afetiva existencial através dessa hierarquia sagrada. E aí, para mim, alguns passos foram fundamentais. O primeiro, para que eu pudesse restabelecer o meu amor por mim, eu precisei reconhecer. Humildade, gente, humildade, para reconhecer que deu ruim. Não estava bom. Ali foi o início da minha retomada. Quando eu reconheci que eu me perdi de mim. Mas que eu estava disposta a fazer do meu amor um compromisso. Não um sentimento, porque naquele momento eu não estava sentindo nada por mim. Eu estava nula, vazia de mim. Por isso que, sente um amor por você naquele momento, eu tão distante de mim, como eu vou sentir algo? Não. Eu entendi que o amor ali precisava ser um compromisso, sustentado por uma disciplina, para que eu pudesse me reconstruir, para que eu pudesse me aproximar de mim. E aí, naquele momento, eu percebi que eu precisava, então, aprender a amar, coisa que eu não sabia. E eu precisava aprender isso com informação. O que é o amor? O que é o amor? O que é o amor verdadeiro? E eu fui estudar. E aí eu fui percebendo, gente, eu fazia tanta coisa da dependência afetiva achando que era amor. E não é. Então saí da ignorância para poder aprender sobre amor. Então comecei a estudar o que é amor, né? O que faz realmente um amor funcionar. As leis sagradas do amor. Fui estudar. E aí eu comecei a perceber que só existia uma forma de me amar. Era de aceitar o meu real e não o meu ideal. Não quem eu gostaria de ser, quem eu sou. Porque não adianta você ser gato e querer ser lebre. Você não vai ser gato nem lebre. Você precisa olhar para você, para a sua natureza, para o seu natural e aceitar o que é, como é. Foi bom. Ali eu comecei a perceber que autoaceitação é a chave que vira e que abre a porta do céu dentro de nós. E ali eu percebi que autoaceitação é aceitar o nosso inteiro, é abraçar o nosso caos, o nosso imperfeito, as nossas sombras. E que isso me devolve para mim. Parar de criar condição para me amar. Quando eu for inteligente, eu vou me amar. Quando eu for evoluída, eu vou me amar. Não, eu vou me amar hoje. Agora, do jeito que eu sou, estou.
Isso foi fundamental. Nas meditações eu trabalho isso todos os dias. E ali eu fui percebendo uma outra chavezinha que foi virando, que foi a religação comigo. Cada dia de compromisso, de amor por mim, foi me tirando dessa distância que eu estava de mim e me colocando nesse lugar de muito aconchego. É oscilante? Claro que é, gente. É oscilante até hoje, nós somos humanos. Semana passada mesmo eu tive uns 3 dias de... gente, que vazio, que tá estranho. Abracei meu caos. Acolhi a minha humanidade. Mas eu faço esse trabalho, essa construção, porque é uma decisão que eu tomei de me amar incondicionalmente. Uma aliança inquebrantável comigo, diária, às vezes segunda a segunda. Porque eu sou muito exigente comigo. E às vezes dura. E isso me rouba de mim, sabe? Então, eu gostaria de te falar que quando essa religação começou a acontecer, eu comecei a perceber esses 5 sintomas serem retomados. Eu comecei a sentir valor em ser eu. Eu comecei a estabelecer limites entre eu e as pessoas. Eu comecei a enfrentar as minhas realidades, mesmo quando elas eram dolorosas, difíceis de olhar. Eu comecei a ler as minhas necessidades e parar de trocar necessidade por desejo. Eu gostaria, mas não é o que eu preciso agora, então vou fazer o que eu preciso. E eu tô buscando, ainda tateando, viver uma vida com mais moderação, com mais ritmo, com mais presença, com mais calma. Então tudo isso eu sinto que está sendo devolvido para fazer a minha vida funcionar. E quando tudo isso está sendo devolvido, acontece uma coisa muito forte, que é, quanto mais eu me aproximo de mim, mais eu me aproximo da espiritualidade, do Deus que me habita. E quanto mais eu aproximo de Deus, mais eu me aproximo de mim. E isso vai ficando num estado da unidade. Sabe por quê? O ponto alto da espiritualidade aqui na Terra é ser a gente, de verdade. Espero que faça sentido para você. E se você sentir no seu coração, entra lá no curso. Eu posso te garantir que vai ser libertador para você. Um beijo, fiquem com Deus.